Feche a porta na cara do diabo, fique nesse vídeo e eu vou te ensinar, através da Bíblia, como fechar a porta na cara do diabo. Então, sem mais delongas, não esquece, se inscreve aqui, deixa o seu like lá no coração e também não esqueça de deixar um comentário abençoando. Siga-nos aqui para mais conteúdos como esse. Então, feche a porta na cara do diabo. Foi um livro muito abençoador através do pastor John Bevere, que também lançou outras obras como A Isca de Satanás e outros mais. Então, para você que não conhece o pastor John Bevere, você pode entrar lá no YouTube, escrever esse nome e você vai ver a história dele. Ele foi um homem que não tinha muito estudo, mas Deus disse a ele que ele ia escrever livros. E você sabe o final da história. O sobrenatural aconteceu. Então, fecha a porta na cara do diabo. Literalmente significa fecharás brechas na nossa vida. É literalmente isso. Então, como fechar a porta na cara do diabo? Primeiro, consagre a sua vida a Deus, jejuando. Segundo, a palavra de Deus precisa estar em você para quando você estiver consagrado, ou literalmente se consagrando, citar o poder dessa palavra quando a aprovação vier. Exemplo, Mateus capítulo 4. Jesus foi levado ao deserto pelo Eterno. Então, 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Foi nesse momento, no momento da necessidade urgente de um alimento, que Satanás se apresenta e pergunta, indaga Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. E literalmente, Jesus citou, também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou as Escrituras e depois ele voltou de novo. Se tu és o Filho de Deus, precipita-te daí, porque está escrito, dar a ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Citou o Salmo. E Jesus disse, não tentarás a Adonai, teu Deus. Citou mais uma vez as Escrituras. Te darei todos esses reinos se prostrado me adorares. E Jesus cita de novo, somente a Adonai, teu Deus, adorarás e a ele servirás. Jesus aponta mais uma vez nesse último e depois ele expulsou dizendo, sai-te, Satanás, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus é permanecer debaixo da autoridade da palavra das Escrituras. Não existe sujeição sem obediência. É necessário que a gente reconheça o senhorio do Eterno sobre nós em todos os momentos. Existem coisas que não é da vontade de Deus, mas Deus permite. Deus permite a nossa queda? Permite. Permitiu Adão e Eva. Ele instruiu para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comessem, certamente iriam morreriam. Então, o que acontece com eles? Quem te fez saber que estavas nu? Cobriram a nudez com folhas de figueira. Foram retirados do Éden para um outro lugar. É só você examinar as Escrituras. Eles não poderiam mais, com o mau instinto habitando dentro deles, permanecer se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou melhor, da árvore da vida, que estava no meio do jardim. Corrigindo. Da árvore da vida, que estava no meio do jardim. Então, a isca de Satanás para Adão e Eva
Foi uma árvore. Foi o fruto dessa árvore. Ela olhou e admirou. Davi admirou Betseba. Permitiu que aquela mulher... Não. Permitiu que, pela janela da alma, os seus olhos, gerasse algo dele com Betseba, gerando, praticando, deu à luz ao pecado. Não te veio tentação, não te veio prova que não fosse humana. Todas as provas são humanas. Deus a ninguém prova. Pegou isso não? Não, foi Deus que enviou aquela tentação poderosa e eu não consegui resistir. Mentiroso. A melhor coisa depois da queda é a confissão sincera. Tem que rasgar o coração diante de Deus e falar a verdade. Ele tem poder para te perdoar e te purificar de todo pecado através do sangue de Yeshua. Agora, muitos, com a hipocrisia, anulando a nossa própria humanidade, pequenez diante de tudo, mas quando erramos, temos que ter a hombridade de reconhecermos o nosso erro. Afinal, para termos o perdão e alcançarmos a misericórdia de Deus, passa pelo crivo da confissão. Olha, Davi, não ocultei da tua face nenhum dos meus pecados. Da face de quem? Do João da padaria? Daquele seu amiguinho? Do conselheiro? Do padre? Do papa? Do pastor? Não. Das pessoas a gente pode até conseguir ocultar alguma coisa, mas de Deus ninguém oculta. Davi pensou que tinha ocultado do reino, do povo, mas Natã, que era profeta, oráculo do Eterno, recebeu a revelação. Deus desencobriu o pecado de Davi e mandou Natã ir lá confrontar pessoalmente. Não mandou Natã botar na mídia da época, na Rede Globo daquele tempo. Não. Foi lá confrontar contando uma historinha. Olha só como é que se confronta alguém que está no erro. Contando uma história. E Davi fez o quê? Quando ele falou, é você, Davi. Davi, mata Natã. Podia mandar matar Natã para tentar encobrir. Se fosse Saul, mandava matar. Mas Davi sabia que era o Eterno. Davi temia o Senhor. Aleluia. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não for a graça de Deus se renovar na nossa vida é uma desgraça. A palavra desgraça significa alguém sem a graça. Mas não podemos banalizar essa graça. Deus sabe que somos humanos. Deus sabe que temos uma vida humana para viver. E que essa vida humana também depende das nossas escolhas. Então, escolha bem a pessoa que vai estar ao seu lado. E que seja alguém que literalmente te respeite. Primeiro de tudo. Que te honre e que também te ame. Pegou isso ou não? Então, fecha a porta na cara do diabo. Tapa as brechas que você está na sua vida, confessando ao Eterno os seus pecados. Esse é o melhor meio de se tapar uma brecha. Na parábola, que é uma ilustração que Jesus fez para os judeus que estavam na casa de Levi, o publicano, que virou Mateus, ele propôs uma parábola. 3 parábolas, com um sentido poderoso e muito forte. Mas a do filho pródigo foi muito tremenda. O pai da parábola, que é Deus, está falando assim, ó. Olha Jesus falando, ó, o Deus da parábola dá prosperidade para vocês caírem na prostituição. Viver longe da presença dele. Mas esse mesmo Deus estava esperando você de braços abertos. Como um pai, se você se arrepender da prostituição que você estava vivendo e voltar para casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fecha a porta na cara do diabo.